Quando você substitui o espaço pela luz, atuando na forma de um mensageiro, a possibilidade da existência de um universo estático e sem tempo se torna aceitável, mesmo que esse universo não pudesse ser apreendido pelos nossos sentidos. O problema pode ser dividido em duas partes. Em primeiro lugar, para ser registrada na Terra pelos nossos sentidos limitados, a luz de uma estrela distante precisaria inicialmente ser empacotada ou quantizada. Isso deveria provocar a separação entre a luz e o espaço. É o caso, por exemplo, dos 8 minutos de retenção da luz do Sol dentro do seu cone de luz do futuro. Pode-se imaginar que no processo de formação do cone o espaço se curvaria, resultando em demora na entrega da mensagem ao destinatário. No entanto, até hoje não se conseguiu medir qualquer intervalo de tempo que pudesse ser destinado à fase de quantização da luz. Sem o tempo, não haveria separação real entre a luz e o espaço. Ou seja, mesmo em se curvando, o espaço permaneceria virtualmente bidimensional. Assim, a luz e o espaço passariam a formar, para todos os efeitos, um todo contínuo, ou uma coisa só. A principal consequência disso seria o virtual nivelamento entre os extremos de máxima e de mínima energia da luz. Devido à virtual polarização resultante do empacotamento da luz, não haveria, por exemplo, a separação entre o ultravioleta e o infravermelho. Depois do espalhamento da luz da estrela na Terra, o Doppler nos mostra o espaço como sendo continuamente encurvado. A polarização da luz se torna perfeitamente registrável, com a nítida separação entre os extremos energéticos da radiação cósmica de fundo, dando suporte ao Doppler. Parece não haver mais uma incerteza na posição da fonte, bastando rastrear a sua luz na direção do passado para se atingir o ponto ocupado pela estrela no espaço. Se isso fosse real, o Doppler se sustentaria e o universo se tornaria refém do movimento circular e uniforme. Os planetas girariam sempre à mesma distância dos seus sóis, e as estrelas se moveriam em bloco na abóbada celeste, do leste para o oeste, obedecendo a um mesmo tipo de movimento. A Terra passaria a ocupar o centro do universo. Sabemos, no entanto, que não é assim. Esse problema resultante da hipotética fusão entre a luz e o espaço, se resolvido, poderia extirpar algumas incongruências. Por exemplo, não se poderia aceitar, sem questionamentos, que uma mesma massa e um mesmo volume solar, conservados ao longo do tempo, pudessem gerenciar simultaneamente as órbitas de todos os seus planetas, a partir de uma mesma curvatura no espaço. Ao ficarmos reféns do tempo no passado para, assim, sabermos que o universo existe, teríamos sido virtualmente banidos daquele lugar. Ou seja, a luz, e a radiação cósmica como um todo, estaria retendo a nossa consciência no passado, numa forma curiosa de exílio temporal. Como justificar esse pensamento maluco? Isso seria possível se a luz e o espaço tivessem se tornado uma coisa só, fundindo-se num todo único. Isso já acontece na prática. Se o espaço se curva, o mesmo acontece com a luz, e vice-versa. No modelo de balão de aniversário, a luz de uma estrela distante se deslocaria na sua superfície bidimensional na forma de ondas circulares concêntricas, acompanhando a curvatura do balão ou do espaço. No eclipse de 1919, que tornou Einstein uma celebridade ainda maior, não se pode afirmar que o espaço teria, de forma isolada, comunicado a sua curvatura ao redor do Sol, pois os observadores do eclipse estavam na dependência do desvio sofrido pela luz, emitida pelas estrelas distantes. O evento de curvatura do espaço foi flagrado pela comparação das fotos, que revelaram as posições das estrelas ao fundo, antes e depois do eclipse.
Uma foto nada mais é do que um snapshot ou um instantâneo do nosso próprio passado, o qual depende da luz para ser obtido. Fora da nossa foto, e para poder fazer essa comunicação, o espaço estaria na dependência das ondas de gravidade, que se deslocariam na velocidade limitada da luz. Diferentemente do espaço, a luz precisa ser condensada ou empacotada para, somente então, ter a sua existência revelada. A evidência da virtual fusão entre o espaço e a luz nos é dada pela própria comunidade científica, quando ela nos diz que o espaço teria o mesmo comportamento de uma tira elástica. Quem se comportaria como se fosse uma tira elástica seria a luz, ao executar o seu movimento harmônico, e não o próprio espaço. Para fundir o espaço e a luz numa coisa só, esse processo de quantização da energia teria que ter sido capaz de reter qualquer intervalo de tempo que fosse necessário para se completar o processo de empacotamento, até o momento em que a luz fosse espalhada pelas partículas subatômicas. Isso realmente acontece na prática, pois a quantização nos é entregue pronta pela natureza. Isto é, não existe um lapso de tempo qualquer que pudesse ser despendido no processo. Ao reter o tempo, ou ao subtraí-lo da nossa realidade física, a quantização poderia polarizar a luz e nivelar os extremos de máxima e de mínima energia do espectro de Maxwell, mesmo que de forma virtual, ou apenas do nosso ponto de vista. Isso resultaria na virtual fusão entre o espaço e a luz, levando-nos ao modelo da superfície bidimensional do nosso balão de aniversário. A fase estacionária de quantização da luz aconteceria antes do espalhamento dos fótons, mas a polarização resultante surgiria projetada no passado da abóbada celeste, ou depois do acréscimo do tempo como dimensão adicional. Ela se apresentaria na forma do redshifting, ou do desvio para o vermelho. Os físicos tangenciam esse nivelamento energético da luz até o seu espalhamento, quando nos dizem que uma estrela distante se comportaria como se fosse um centro pontiforme, emissor de ondas circulares concêntricas. À semelhança das ondas formadas por uma pedra que fosse lançada em um lago, as ondas se deslocariam na superfície bidimensional da água, todas com a mesma velocidade. Note-se que, devido ao nivelamento citado, esse espaço teria se fundido à própria luz, ao perder a dimensão da sua profundidade. Graças à retenção do tempo, ainda, o empacotamento da luz poderia simular uma curvatura fictícia no espaço, que se tornaria real depois do espalhamento da luz junto ao observador. No caso de Alfa do Centauro, o rastreamento remoto sugere que a luz emitida por ela teria ficado retida por 4,3 anos, dentro do seu cone de luz do futuro. Quando a radiação cósmica se projeta na abóbada celeste e permite o seu rastreamento instantâneo na direção do nosso passado, vemos um quadro totalmente diverso do que foi descrito antes do seu espalhamento. As ondas se tornam reais e virtualmente contínuas, e a sua polarização anterior nos mostra, ao Doppler, um predomínio da luz infravermelha no espectro da maioria das galáxias. A seta do tempo se inverte na nossa posição, onde se inicia a sua contagem, deixando de apontar na direção do futuro e passando a apontar continuamente para o nosso passado. Tal como o fio de um novelo de lã, desenrolado a partir do Big Bang, a luz nos diz que poderíamos segui-la tanto num sentido como no outro, tornando o espaço homogêneo e isotrópico. A luz que teria partido de próxima do Centauro em um momento anterior, devido ao nivelamento entre o ultravioleta e o infravermelho, promovido pela sua polarização, teria permanecido obscura no espaço, até nos alcançar na Terra. Com isso pode-se dizer, por um princípio de exclusão de acesso direto ao nosso futuro, que a luz da estrela citada sempre esteve à nossa inteira disposição, na Terra, para ser seguida somente na direção do nosso passado. Em caso contrário, a estrela não poderia ser avistada de forma instantânea.
Isso está de acordo com a retenção do tempo no nosso futuro, ou durante a fase de quantização e de empacotamento da luz. Os físicos sugerem que as ondas circulares de luz, emitidas por aquela estrela, iriam se superpondo ao longo do tempo, formando um cone de luz reto e tridimensional, chamado cone de luz do futuro. Isso resulta de uma comparação com o que se observa depois do espalhamento da luz, e não de uma medição direta. Na verdade, a inexistência de tempo real no nosso futuro não prevê sequer a existência de ondas, uma vez que não haveria movimento na ausência de tempo mensurável. As leis de Newton não são aplicáveis nessas condições. Einstein tentou, sem sucesso, amparar a sua tese de que o universo seria estático, propondo a sua constante cosmológica. Depois das observações de Hubble, mostrando que a nossa é apenas uma, entre os milhões de outras galáxias, e da adoção definitiva do desvio para o vermelho pela comunidade científica, Einstein capitulou de vez. Não vejo como criticar nenhuma das partes envolvidas, pois, para nós, somente existe o que pode ser lembrado, ou o que está fora do nosso cérebro. Enquanto estivermos olhando na direção da abóbada celeste, e recolhendo uma luz totalmente picotada, visando formar um mosaico, que nos descreva um universo em expansão contínua, inúmeras questões permanecerão sem resposta. Acredito que já está na hora de levarmos seriamente em conta os processos que estruturam os nossos pontos de vista, fazendo um esforço para nos libertarmos do jugo da radiação cósmica de fundo.